Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós nos encontramos e desta feita o fazemos num domingo de Páscoa. Fisicamente continuamos distantes, mas espiritual e emocionalmente estamos cada vez mais próximos uns dos outros, visto que somos um corpo e que caminhamos na esperança e na certeza de que o nosso Deus tem abençoado a cada um de nós, onde quer que estejamos. A nossa leitura de hoje encontra-se em Atos, capítulo 1, versos 1 a 11. Atos, capítulo 1, versos 1 a 11. O texto diz assim: Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, parecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Quero destacar esta parte final do texto. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Hoje é domingo de Páscoa, e nele toda a cristandade anuncia que Cristo ressuscitou. Eis a razão da nossa fé. A partir de hoje, o domingo de Páscoa, no seu calendário litúrgico, a igreja estará afirmando sempre novamente que Cristo ressuscitou. E essa ressurreição faz toda a diferença para o mundo. Ela é o ato fundamental e absoluto de Deus que afirma a esperança e anuncia uma possibilidade. Anuncia que nem mesmo a morte é definitiva, porque a ressurreição é uma realidade. Por outro lado, nós não podemos festejar a Páscoa sem observar que a nossa nação está vivendo dias conturbados e tensos. Em meio à ressurreição, eis a ameaça da vida imposta pela presença do coronavírus. O país parece que está paralisado. O país parece que está raivoso. Nós mergulhamos na mais profunda crise já observada em nossa história contemporânea. O país está imerso a uma pandemia, mas também está dividido e conflitado. O povo, embora não esteja nas ruas, uma vez que estão confinados em suas casas por conta do coronavírus, empunha as mais diferentes bandeiras e as levantam, fazendo com que apareça um crescente clima de descrença no nosso sistema político e governamental. De um lado está o nosso presidente da República e aqueles que ainda o apoiam, o qual busca garantir o que lhe resta de apoio, valendo-se do velho artifício de apropriar-se da religião como instrumento de legitimação ou de sobrevivência de um poder que está em declínio e descrédito. Sem partido, sem Congresso, sem o Tribunal Federal, sem boa parte dos ministros, sem uma parcela considerável dos militares que inicialmente o apoiavam incondicionalmente, sem boa parte da classe média, sem a mídia de peso, ele ainda arrisca um voo solitário. Um voo quase que sem apoiadores rumo a um destino incerto e imprevisível. Resta ainda uma pequena parcela da população que lhe dá um voto de confiança. Um voto que está pautado muito mais na esperança de que algo bom possa acontecer
que na segurança de que o presidente de fato tenha condições éticas, morais e políticas para promover a mudança histórica de que o nosso povo tanto necessita neste momento. Restam-lhe também as lideranças religiosas eticamente ambíguas e avarentas, que de forma quase que indesculpável ainda presta-lhe continência e dá ouvidos às suas demandas, que mais se assemelham às de um ditador que de um verdadeiro estadista em uso de um cargo democrático. Esse homem, que hoje ocupa o cargo de presidente da nossa nação, pode ter uma religião ao seu lado, mas não tem a verdade do que é o sagrado, e muito menos tem o verdadeiro temor a Deus, que promove a vida, o amor, a fraternidade, a graça, a misericórdia. O Deus ressuscitado de Cristo Jesus, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa é a realidade do nosso país. Uma realidade que poderia ser descrita de muitas outras formas e de muitos outros jeitos. No entanto, não é suficiente descrever a realidade ou simplesmente fazer parte dela com a sua desesperança, com a sua raiva, com a sua indignação. É preciso transformá-la. E isso é marca do Evangelho. Por isso nós cremos na ressurreição. Como igreja, nós anunciamos e somos chamados a viver a ressurreição cada dia, cada momento da nossa vida, em meio à realidade que nos cerca. Crer na ressurreição em meio a essa situação de dor, em meio a essa situação de sofrimento, em meio a essa situação de descrença, significa dizer que nós cremos que tudo isso passará e que uma nova vida haverá de renascer, mesmo que seja em meio às cinzas de uma história fadada ao insucesso e à derrota. É tempo de ressurreição. Isso significa possibilidade de conversão. É tempo de ressurreição e isso significa oportunidade de esperança. Significa que a igreja e os cristãos precisam vivenciar um testemunho que aponte para Cristo. Que a igreja e os cristãos precisam viver um testemunho que aponte para a vivência de uma esperança que transforme a nossa realidade. É claro que isso significa muitas coisas, mas eu gostaria de apontar apenas para algumas pistas. E a primeira pista para a qual quero apontar: somos filhos do amor de Deus e buscamos a construção de uma sociedade onde as pessoas se encontram. É importante que tenhamos claro isso. Nós somos filhos do amor de Deus e nós precisamos estar prontos para construir uma sociedade onde as pessoas se encontrem, se amem, se confraternizem. A nossa sociedade está com os nervos à flor da pele. Nós somos sabedores dos riscos que todos nós e que cada um de nós corremos em meio a essa escalada incansável do vírus que veio para destruir e matar. É preciso desconstruir esse círculo de desesperança. É preciso desconstruir o círculo de animosidade, de confronto ideológico que tem se estabelecido em meio à sociedade. E é preciso que os cristãos se disponham a fazer isso. A nossa confissão de fé precisa ter uma expressão pacificadora. Somos nós que devemos propor espaços de encontro sem partidarismos políticos, sem raiva nos olhos. Somos chamados a nos solidarizar com os idosos, que são preciosos em suas experiências de vida e que hoje formam o maior grupo e de maior risco de contaminação pelo coronavírus. Somos chamados a nos solidarizar com os profissionais de saúde que lidam diretamente com o vírus, com muitas pessoas que estão sós no isolamento, necessitando de atenção e apoio. Somos chamados a nos solidarizar com o meio ambiente que está descansando da humanidade em sua plena desumanidade no período dessa quarentena ecológica. Nós precisamos construir um Brasil diferente. Um Brasil que seja capaz de enfrentar esta crise atual de braços dados e irmanados num só desejo de vencer e vencer com o bem e para o bem. Todos juntos, como irmãos e irmãs, como filhos e filhas do mesmo Deus e Pai. Nós somos chamados a construir uma sociedade onde as pessoas se encontrem num gesto de amor e paz. Nós somos chamados a construir uma sociedade onde as pessoas se encontrem num gesto de justiça e esperança. E é por isso que a segunda pista para a qual quero chamar a atenção é que nós queremos a justiça e somos a favor da verdade. Aprendemos com a palavra de Deus e com a própria experiência histórica que não existe conciliação e reconciliação sem verdade, assim como não existe justiça sem verdade. Este é um momento propício para desvelarmos algumas das mentiras que fazem parte da nossa cultura do jeitinho.
uma cultura na qual nós sempre queremos levar vantagem. Essa cultura, quando levada ao exercício do poder, também leva consigo esquemas de corrupção que se tornam tão intensos, tão corriqueiros, tão volumosos, que consideramos difícil de acreditar. E é o que estamos vendo acontecer no país já há muitos anos. O atual processo de avanço da pandemia não pode ser nem sustado, nem domesticado. Será preciso que enfrentemos, mesmo que ele ainda vá longe e continue a nos assustar. No entanto, o que percebemos é que esse processo está sendo revelador. E está sendo revelador, infelizmente, do que há de pior em nossa gente, no ser humano como um todo. Essa é a verdade. Na mesma velocidade que a ciência coloca uma lupa sobre o novo inimigo mundial, a população está tendo que encarar o pior que há em nossa gente, no ser humano. Por quê? Porque a população tem encarado uma verdadeira corrida para estocar alimentos e produtos de higiene com a intenção de se prevenir. Nações estão numa insana corrida para a compra de equipamentos de proteção que os faz desconsiderar as mais fundamentais valores de solidariedade, fraternidade, igualdade entre os povos, uma vez que chega a ser o absurdo de se ofertar mais para levar mais, mesmo quando isso representa que outras nações ficarão sem acesso a esses mesmos equipamentos, uma vez que uma única nação mundial arrematou todo o estoque existente. Revela um comportamento típico do ser humano do nosso tempo. Um comportamento que é revestido e que revela o egoísmo, que revela o individualismo de toda a nossa geração. Essa é uma geração que esqueceu que só tem um jeito de cuidar da gente, que é cuidando dos outros. E nos esquecemos disso porque no dicionário da geração atual só existe a palavra eu. O eu estará sempre em primeiro lugar de toda e qualquer proposta que venhamos a fazer em toda e qualquer área de nossas vidas. E ao ir ao fundo e longe nesta análise, nós perceberemos que também as nossas instituições religiosas não estão isentas de serem perscrutadas e avaliadas. Nós afirmamos que a justiça e a verdade precisam ter espaço para reinar entre nós e a partir de nós, ao ponto de trazer nova esperança para a nossa gente e para o nosso país. E desta forma, é portanto hora de aprendermos o milagre da ressurreição, do fazer nova todas as coisas, de ter a vida transformada e mudada. É tempo, enquanto igreja, que fazemos renascer em nós e em toda a sociedade um verdadeiro espírito de justiça e de verdade. Mesmo que isso corte em nossa própria carne, tenhamos que ouvir como uma mensagem e apelo pessoal a cada um de nós, o Mestre dizendo: será este o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça, como junco, e se deite sobre o pano de saco e cinzas. É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que eu desejo não é este. Não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. É preciso que ressuscitemos a justiça e a verdade em nossa sociedade. E isso precisa começar em cada um de nós. Nós somos desafiados a atitudes práticas de justiça, de solidariedade, de libertação e de partilha. Uma outra pista. A democracia é tênue, mas é o melhor que nós temos neste momento. A democracia é tênue, mas é o melhor que nós temos neste momento. É importante que saibamos que a democracia, se poderíamos dizer, se constrói devagar e com bastante dificuldade, sem nenhuma facilidade. Essa é a verdadeira democracia. Aquela que leva tempo para ser construída e que tem avanços, às vezes, muito pequenos. A Constituição de 1988, que nasce no Brasil pós-ditadura, ainda é tênue, ainda é parcial. Tem sido administrado por uma expressão política, em sua maioria, clientelista e utilitária. Assim, nós temos um Brasil sem reforma política e encalço político.
Nós temos um Brasil com instituições de Estado extremamente frágeis e marcadas, especialmente neste momento, por uma grave crise sanitária e por uma grave crise econômica. Um momento difícil, a carecer de lideranças sólidas, compromissos claros, e no qual, acima de tudo, as nossas instituições precisam funcionar para todos e ter as suas decisões respeitadas. Resta claro que os nossos mandatários parecem pensar cada vez mais em si do que pensar na população como um todo. Os egos estão inflados. O medo de que no meio de toda essa crise possa aparecer uma figura de destaque e com forças para se tornar um novo candidato à presidência da República faz com que homens de poder estejam agindo como garotos mimados que se veem pressionados pelo risco de perder o brinquedo preferido. Daí, passam a atacar-se mutuamente num gesto insano que mais demonstra que, pior do que a pandemia instalada pelo coronavírus, seja apenas uma faceta de uma sociedade doente, que revela apenas uma faceta de uma sociedade doentia, está marcada também pela síndrome de Caim, que demonstra a outra face da moeda. Porque quando olhamos para o nosso redor, em meio a toda essa crise, nós esperávamos homens e mulheres ricos e pobres, políticos e não políticos, todos emanados numa busca solidária de uma solução de alcance universal, com vistas a redimir toda a sociedade desse vale de suplício, desse vale de desespero e dor que nos foi imposto pelo coronavírus. Mas ao olharmos ao nosso redor, ao invés de vermos todos emanados nesta busca, o que é que nós vemos? Continuamos vendo um mundo caído, símbolo de Caim, de seu desamor. Continuamos vendo um país onde campeia a injustiça, a opressão e a corrupção que estão institucionalizadas. Continuamos vendo o país dos coisificados boias-frias, dos alienados caboclos nordestinos, das mulheres e crianças marginalizadas e excluídas das principais decisões da sociedade em que vive. Continuamos vendo o país dos escravizados que dependem do trabalho informal, do bico diário, do salário mínimo para sobreviver, mas que nesse momento sentem-se impotentes e incapazes de oferecer sequer um mínimo para a subsistência dos seus. Continuamos vendo que a própria imagem humana tem sido transformada em mercadoria que pode ser comprada ou vendido como objeto nos balcões de mão de obra barato e de coisificação do ser humano, enquanto instrumento de enriquecimento de poucos para empobrecimento de muitos. Quase todas as tratativas que nós vemos a respeito do assunto giram em torno de questões econômicas e muito pouco se pensa em questões sanitárias. Grandes empresas com grandes capitais estão demitindo para a preservação e ainda a multiplicação do seu patrimônio, em detrimento das vidas dos seres humanos que lhes serviram durante anos e ajudaram a construir o patrimônio que hoje têm. Tudo isso é uma brutal demonstração dos resultados obtidos por uma sociedade que cultua deuses chamados individualismo, egoísmo, lucro, competitividade, onde os que podem mais choram menos. Como igreja, nesse dia de ressurreição, nós somos chamados a um compromisso com o nosso Deus, com a nossa pátria e com a nossa gente. Somos chamados a participar ativamente da construção de uma sociedade que afirme uma cultura de integração, de paz e proteção de todos, mas especialmente de integração dos pequenos e mais vulneráveis. Finalizando, eu quero lembrar o texto que nós lemos. E o texto pergunta: por que estáis olhando para o céu? Neste momento de Páscoa é um momento muito propício para que realmente voltemos os nossos olhares aos céus. Mas quando olhamos o texto que lemos, estas palavras foram dirigidas aos primeiros discípulos no momento em que, atônitos e perplexos diante da ressurreição do seu mestre, viam o Senhor ascender às alturas. Essas mesmas palavras parecem nos ser dirigidas novamente neste momento em que, atônitos e perplexos, nós vemos o homem perder a sua esperança e fé em meio a essa crise que nos assola. Precisamos acordar do nosso egoísmo, do nosso individualismo, que tem nos levado à inércia, ao comodismo, uma vez que nós temos tantos desafios e problemas à nossa frente a serem enfrentados e combatidos. A este homem, a quem compete o domínio da criação, foi dado um mandamento e foi atribuída uma responsabilidade: desenvolver e proteger os recursos do seu lar, da sua casa, da sua habitação, que é a terra. Na linguagem do Gênesis, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para o lavrar e o guardar.
toda criatura, todo homem, sente do próprio Deus uma vocação e uma responsabilidade que implica no cuidado com o mundo de sua habitação. É hora de tomarmos a sério o nosso mandato, dando atenção ao nosso mundo e às pessoas que estão à nossa volta. É hora de desviarmos os nossos olhares dos céus e olharmos para os irmãos que estão à nossa volta, para o que está acontecendo no nosso mundo e na nossa sociedade. Nós temos estragado tudo aquilo que temos tocado. Nós temos poluído o ar, nós temos sujado a água, nós temos contaminado o nosso alimento, nós temos dilapidado as nossas riquezas, nós temos posto em risco o equilíbrio ecológico do universo, mas ainda é tempo de mudança, ainda é tempo para renascer, ainda há tempo para reconstruir. E neste tempo pascual, nós afirmamos que a esperança é a filha da ressurreição. É verdade que vivemos dias conturbados, mas também é verdade que estes não têm a última palavra. A última palavra pronunciada por Deus, e Ele nos anuncia que tem caminhos novos para todos os que vivemos neste nosso tempo e neste nosso lugar. E o melhor que Ele tem para nós passa por justiça, por verdade, passa por cuidado mútuo, passa por vivência em comunidade. Por estes valores nos pautamos nestes dias e pela realização dos mesmos nós oramos, assim como a igreja tem orado no decorrer de toda a história humana. Cristo ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia por isso. A sua ressurreição traz esperança de nova vida. A sua ressurreição traz esperança de uma nova história. Uma nova vida e uma nova história que precisa ser vivida por nós enquanto cristãos e que precisa ser anunciada a todo mundo, porque Cristo ressuscitou. Somente a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor.